Oi, gente, eu sou a Lara, da Bloom Arquitetura. Essa aqui é a Carol, do Ateliê 1078. Nossa convidada hoje é expert num assunto que a gente ama, que são as plantinhas. É algo que a gente sempre fala nos nossos projetos, que é bom ter, que traz um aconchego para o seu ambiente. Então a gente convidou a Carol. Quem não conhece o Ateliê 1078, vai lá no Instagram dela, é incrível o trabalho. Muitas coisas feitas à mão, pintura, bordado, tudo com muito amor. Realmente tem uma planta ideal, realmente tem espécies ideais para usar em ambientes internos, em apartamentos, para essas pessoas que não têm muito tempo para cuidar? Com certeza. As pessoas às vezes têm muito medo de ter plantas em casa porque acham que ambientes sombreados não vão conseguir ser ideais para as plantinhas sobreviverem de uma forma saudável. Mas um ambiente interno, apesar dele ser sombreado, é importante que ele tenha um pouco de claridade filtrada da luz solar. Muitas dessas plantas que a gente tem aqui são realmente de ambientes de sombra, mas que é importante sempre elas terem um pouco de luz das janelas, por exemplo, que isso não vai interferir em nada na saúde das plantinhas. É muito importante você prestar bem atenção qual é o espaço da sua casa que você gostaria de ter as plantinhas para decorar o seu apartamento, porque isso vai definir bastante que tipo de planta você tem e com a forma que ela reage realmente no seu espaço. Então, uma dica importante é, antes de comprar as plantas, né, você saber onde você quer colocar, para escolher, né, Carol? Com certeza. Para essas pessoas que têm pouco tempo, assim, qual é a dica ou se tem alguma planta específica, se eu não aguar ali naquela semana, né, a planta vai morrer. Tem alguma dica, assim, valiosa que tu acha que a gente pode dar aqui para essas plantas sobreviverem, né? Com certeza. Eu queria só fazer um parêntese antes, que uma coisa muito importante, quem quer se aventurar nesse mundo da botânica, realmente ter as plantas em casa, é que 5 minutos do seu dia vão te fazer muito bem a partir do momento que você se tranquiliza, dedica, né? Se dedica a realmente cuidar das plantinhas. Porque isso vai te relaxar, você vai observar o crescimento delas e isso vai te trazer um enorme prazer, porque quando você vê a planta se dando bem, crescendo, se desenvolvendo, isso é um prazer assim que não tem igual. Eu posso dar até um exemplo, que essa semana uma orquídea minha de 3 anos, que eu já Floresceu. Já tava assim, não, ela nunca mais vai florescer, mas sempre tava ali borrifando, colocando a água, cuidando dela, mas tinha certeza que ela não ia mais florescer. E quando eu acordei um dia, fui borrifar, tava lá um galho, ela vai brotar. Eu fiquei tão emocionada. Eu também tô né? arrepiada. Assim, é tão gratificante você ver que aquela planta, né, que você não dava nada por ela tá florescendo, ela tá saudável. Então, assim, é uma terapia mesmo, de você tirar um tempinho do seu dia, se dedicar, né, como a Carol falou. As plantas de sombra, geralmente, elas precisam de regas menos regulares. A grande maioria delas precisa de rega 2 a 3 vezes por semana, porque como ela tá na sombra, a água evapora menos, dependendo da quantidade de vento. Ela evapora menos também e aí a planta consegue realmente manter a terra um pouco mais úmida durante mais tempo. Então, a grande maioria dessas plantas, todas essas aqui, por exemplo, que estão na nossa frente, são plantas de sombra que precisam de rega 2 a 3 vezes por semana no máximo. E é bom sempre você conferir com o dedinho se a terra já está muito úmida ou não. Se vier o dedo seco, né? Você pode botar mais um pouco de água. Sempre lembrar de não encharcar a planta, nenhuma planta fica saudável quando você bota muita água, ela realmente apodrece a raiz. E essas plantas de sombra são muito práticas por isso, porque em 2 minutinhos você agoa lá todas elas e aí elas vão ficar saudáveis e lindas e vão colorir seu ambiente. Carol, e o vaso faz diferença? Com certeza. As plantas que precisam de maior drenagem, como são essas plantas de sombra, a grande maioria delas, elas são melhor cultivadas em vasos de barro, porque eles absorvem um pouco mais a água e conseguem reter um pouco mais. E aí ela fica úmida por mais tempo. Além disso, é sempre importante, uma coisa que a gente sempre faz aqui no ateliê, é colocar um pouco de pedrisco no fundo do vaso, porque isso ajuda a drenar. Então, os vasos de barro ou
Vasos de concreto, por exemplo, são mais indicados para cactos e suculentas, porque elas não precisam de tanta água, então não precisa escoar, nem nada disso. Outra coisa assim que acontece muito lá em casa, que o meu esposo reclama, é um pouco da sujeira que a areia dos vasos, né, causa quando bate o vento. Quando a gente tem algo que a gente pode finalizar, né, o vaso, para melhorar essa questão da sujeira quando o vento bater. Aqui no ateliê, por exemplo, e nas plantas da minha casa mesmo, eu gosto muito do acabamento que são dessas cascas de pinos, que elas ajudam a reter um pouco mais a água também, o solo fica mais úmido por mais tempo e ela ajuda a conter um pouco a areia, então a areia não fica voando quando está na varanda, por exemplo, ou até mesmo em outro ambiente. Nos ambientes, né, na parte dos projetos, se a pessoa tem assim uma estante alta, uma prateleira, ou até quer enfeitar o topo de uma geladeira, algo nesse sentido, qual a planta que tu indica para esses espaços? Então, as plantas mais indicadas, que ficam mais bonitas, são as plantas pendentes, como a jiboia, por exemplo, o chifre de veado, que são plantas de sombra, aguentam bastante, são bem resistentes e quanto mais elas crescem, mais elas vão caindo e vão decorando ainda mais o seu móvel. Vai tomando de conta, né, do ambiente. Muitas delas, a era, por exemplo, que é uma espécie de trepadeira, ela é pendente, mas ela pode também tomar a forma que você quiser. Você pode amarrar um pedacinho de nylon em um galhinho dela e colocar a outra ponta em outro lugar e ela vai tomando a forma que você quiser aí na sua casa. Cara, eu lembrei de uma coisa super importante que eu acho que é interessante a gente falar aqui. Quem tem criança e cachorro em casa, pode ter qualquer tipo de planta? Então, principalmente para os gatos e cachorros, aqui tem algumas restrições. Os lírios, por exemplo, algumas dessa família das plantas, principalmente de sombra, que realmente podem ser prejudiciais dependendo do comportamento, claro, do seu animal. Eu aqui tenho vários tipos delas, mas os meus animais, os meus cachorros, eles não chegam perto delas, então eu sei que provavelmente não vou ter nenhum problema com isso. Mas é sempre bom você, quando quiser ter algum tipo de planta na sua casa, ver se realmente elas são pet friendly ou não. Bom, Carol, e pra finalizar, eu queria que tu desse assim, algumas dicas assim, de quais são as plantas queridinhas do momento, né? Assim, quem gosta de planta, acho que não tem muito isso, porque cultiva planta há muito tempo e planta é algo que dura muito tempo, né? Fala pra gente quais são as mais pedidas aí. Então, tem plantas que a gente vê em quase toda decoração do momento, que realmente dão uma super vida no ambiente, como a costela de Adão, por exemplo, que é uma planta de sombra e se ela é cultivada direitinho no vaso grande, ela fica gigantesca. O chifre de veado também é uma planta que dá um toque muito bonito na decoração. Outra queridinha também é a pileia, que é uma planta que a gente não tinha aqui no Brasil e ela está começando a ser cultivada. A gente vê muito nas imagens de fora, né? Com certeza. E ela é super fácil, todas essas são super fáceis de cuidar, a menos que você realmente descuide um pouco, mas é bom sempre você dar uma conferida que tipo de cuidado e vai dar tudo certo, ela vai ficar muito linda aí na sua casa, tenho certeza. O bacana da costela de Adão é que se você cortar e colocar num vaso, né, já fica a coisa mais linda. O bom da costela de Adão realmente é que se você colocar na água para enfeitar uma mesa, um canto de sofá, ela vai ficar durante muito tempo embelezando e até uma forma de propagação também. Algumas delas começam a criar realmente as raízes, você replanta ela e ela vai ficar grande, vai crescer bastante, vai ficar muito bonito. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Agradecer a Carol pela disponibilidade, parabenizar pelo trabalho incrível, que nós somos fãs, certo? Então, se você quiser ver mais um pouco do trabalho da Carol, a gente vai deixar o link do Instagram. E não esquece de comentar, de curtir, de ativar o sininho aqui embaixo. E até a próxima. Tchau!